Então, meu amigo, você sempre se perguntou por que esse pessoal do ensino superior, universitários, professores acadêmicos, essa turma toda do meio acadêmico, por que eles fazem o L com gosto e apoiam o Lula de uma forma tão descarada? Você sempre quis saber por que isso acontece? Bem, meu amigo, claro que tem grana envolvida nessa história e você sabe muito bem disso, ou você pelo menos deveria imaginar a essa altura do campeonato. Pois bem, agora acredite ou não, a sua conta de energia elétrica vai ficar mais cara ou permanecer cara mais do que deveria para financiar universidades. Sim, essa é a ideia do governo Lula. Acredite ou não, 750 milhões de reais via Itaipu, pedalando totalmente esse valor. Mais uma vez o governo se aproveitando, seja aí de instituições privadas, fundos privados, o que quer que seja, para fazer da sua politicagem, escapando das regras fiscais. Vamos conversar sobre mais esse absurdo do governo Lula, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, a realidade é essa aqui mesmo, meu amigo, que você vê no título dessa reportagem trazida pelo pessoal da revista Oeste. Itaipu prefere financiar a universidade por mais de 750 milhões de reais a reduzir preço da conta de luz. E o pior de tudo, quer dizer, é difícil falar o que é pior, mas isso acontece à margem do orçamento, o que deixa tudo mais escandaloso, pelo menos. Então, qual que é a situação aqui? A Itaipu, você sabe muito bem, é usada para financiar um monte de coisas. No caso aqui, a Itaipu Binacional, uma empresa que tem um caráter jurídico muito diferenciado e muito favorável para essas coisas, porque é uma personalidade jurídica gerida por dois países, Brasil e Paraguai, o que já é uma coisa bastante estranha por si só, né? Mas então, a Itaipu costuma financiar umas coisas bastante questionáveis, como o Janja Palusa, que aconteceu um tempo atrás e eu repercuti aqui no canal, inclusive. A bola da vez é a tal da Universidade Federal Latino-Americana, ou UNILA, pois é, que é localizada ali em Foz do Iguaçu mesmo, lá no Paraná, e espera-se, né, que Itaipu vá financiar essa obra orçada em 750 milhões de reais, meu amigo, uma baita, uma senhora de uma obra. Isso aqui é quase um estádio de futebol, meu amigo. É muita coisa de fato, né? Importante fazer justiça que quem repercutiu mesmo essa história primeiro foi o pessoal do Estadão, que tratou desse tema em primeiro lugar. A Revista Oeste está apenas repercutindo aqui com o viés típico da Revista Oeste, que é de direita mesmo, você sabe, e etc. Pois bem, essa ideia aqui foi feita lá atrás. Esse negócio dessa UNILA surgiu lá no segundo mandato do Lula. Começou a ser construído e tudo mais, só que em 2014 as obras foram interrompidas e ninguém mexeu nisso mais depois, ninguém quis saber de se enrolar nessa história. Porém, parece que as obras da UNILA serão retomadas agora no mês de abril, mês que vem. Inclusive aqui, né, vai ter um restaurante universitário, um prédio administrativo e um bloco de salas de aula. Então, né, esses valores aqui, esses investimentos de Itaipu foram classificados, olha só, foram classificados como outras despesas de exploração. E aí eu te digo, se parece que isso aqui são outras despesas de exploração de fato aqui, né? Pois bem, dentro dessa rubrica tem gastos socioambientais, que é uma coisa extremamente vaga, extremamente genérica, propositalmente vaga e genérica, diga-se de passagem, coisas que não estão relacionadas ao produto principal, à atividade principal de Itaipu, que é gerar energia elétrica. Mas, embora não tenham relação direta com a geração de energia elétrica, que é o grande produto de Itaipu, tudo isso aqui representa gasto. São despesas, né? O nome está aqui, outras despesas. Então são despesas de fato. E aí, o que acontece, né? Isso impacta no preço da conta de energia, né? Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui para ver se fica melhor de enxergar, né? Acho que agora está melhor para todo mundo ver os dados aqui da notícia, né? Então,
a conta de energia fica mais cara por causa desse tipo de brincadeira. E são 750 milhões de reais. Não é pouca grana não, meu amigo. É muita grana, de fato. Então, se esse tipo de custo não existisse, não acontecesse, Itaipu poderia reduzir a tarifa que é cobrada dos consumidores brasileiros. Evidente, se você tem custos a menos, você pode ter uma margem de preço mais favorável, mantendo a sua lucratividade. O preço se torna mais acessível para o público abrangido. E levando em consideração que energia elétrica é uma coisa monopolística no Brasil, concessionária, mas no fim das contas você não tem concorrência para ficar escolhendo de qual empresa você quer comprar energia elétrica. Ok, Itaipu é a geração, não é a distribuição, mas no final das contas, quem recebe energia elétrica de uma distribuidora que traz de Itaipu vai pagar essa conta de qualquer forma, não tem para onde correr, né? Então, o pessoal de Minas, do Ministério de Minas e Energia diz que o governo tem como prioridade diminuir a tarifa lá de Itaipu e essas coisas, né? E aí vão dar 2 bilhões de reais para reduzir o valor da conta de energia e tudo mais, só que isso acaba se tornando um conflito de ideologias, de interesse. Não sei, porque o Ministério da Educação está defendendo essa história junto com Itaipu. Falando aqui, né, que esses valores vão revisar mais de 3 mil projetos executivos desenhados por Oscar Niemeyer. Todo mundo tinha que ser preso por se envolver com esse tipo de coisa. Aliás, o primeiro vídeo do meu canal, que é o segundo mais visto do meu canal, diga-se de passagem, é justamente uma crítica que eu faço à vaca sagrada chamada Oscar Niemeyer. Vale você procurar depois aí que, vamos lá, é um vídeo interessante, diferente, mas interessante. Vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Inclusive tem o pessoal aqui do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, o NOPS, que está responsável pela condução desse projeto aqui. E primeiro de tudo, tem Nações Unidas nessa história, você já sabe a bagunça que é. E mais do que isso, eles disseram que esses 750 milhões de dinheiros são só uma estimativa, meu amigo. A obra está na fase de licitação, então você pode colocar em uns 50% a 100% a mais de custos, tranquilamente, de maneira conservadora, né? Agora, para além desse escândalo que é fazer o consumidor pagar mais caro para financiar esse tipo de coisa que não tem nada a ver com a atividade principal da empresa, você tem um problema fiscal nessa história. Então, o que acontece? Esses custos aqui, excedentes de Itaipu, não tem nada a ver, a gente já colocou isso, não tem nada a ver com a atividade principal da empresa. Mais do que isso, porém, isso faz com que o governo toque os seus projetos ideológicos. E tem muita coisa disso envolvido na área de saúde, universidades e grana para reitoria e coisas do tipo. Essa galera que faz muito barulho dizendo Lula livre, faz o L e essa coisa toda. Então, tem um caráter ideológico, tem um fator ideológico nessa história que o governo não consegue bancar dentro do orçamento porque o orçamento está estrangulado, ele passa pelo Congresso Nacional, o Congresso pode vetar um monte de coisas como costuma fazer e etc. Então, o governo não consegue fazer das suas estripulias dentro do orçamento. O que ele faz? Manda isso para outras instituições, usa da sua interferência em outras instituições, empresas, estatais e coisas do tipo, para realizar esses gastos totalmente para fiscais. Então, o que acontece? Tem até um cara aqui que fala, né, o Marcos Mendes, que é o cara lá do INSPER, e ele cita esse ponto, que a unicidade do orçamento é um princípio fundamental, ou seja, despesas e receitas têm que estar todas em um único lugar para serem devidamente fiscalizadas. Mas não é isso o que acontece. O que acontece basicamente é que a usina de Itaipu tem investido cada vez mais nesses projetos socioeconômicos como uma forma de despejar recursos em vários setores que são de interesse do governo. É simples assim de entender. Essa UNILA aqui, por exemplo, né, ela está integrada aqui com, né, tem a ideia de integrar a América Latina de forma geral, né? O Oscar Niemeyer desenhou o campus dessa instituição aí e tudo mais. As obras estão interrompidas, conforme eu falei, e vão ficar seguindo a partir daí. Os custos aumentaram bastante, é claro, né, como sempre acontece nesse tipo de caso aí, e etc, né? Então, para você ter uma ideia dessa obra aí, olha só,
e de forma geral dos gastos socioambientais, hoje, né, a tarifa de energia de Itaipu está girando em torno de 16 dólares por quilowatt-hora. Se fosse tirado todos esses gastos socioambientais, né, aliás, tirados os aumentos com esses gastos, o patamar que foi atingido, a tarifa cairia para 12 dólares por quilowatt-hora. Então, olha a queda que isso aqui representaria, 25% de queda, não é isso? Tudo, ou seja, olha o quanto que o consumidor está bancando essa farra que Itaipu faz, uma barra parafiscal que, obviamente, né, acaba repercutindo no preço geral entregue para o consumidor lá na ponta. Ou seja, o governo está obrigando o consumidor brasileiro a subsidiar das suas traquinagens. É o governo Lula contra os pobres sempre. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.